Conta aí, Elielma, o que fez mudar? Quem era a Elielma? Como era a tua vida? Procura resumir, por favor. Sim, senhor. E o que mudou a tua vida? A minha vida se resumia a só problemas. Eu estava muito enferma, porque meu esposo tinha muitas mulheres nas ruas, né? Então, eu tratava aquelas enfermidades no útero, mas não tinha solução. Era um homem sem caráter, sem respeito, judiava muito de mim e do meu filho, trabalhava, mas o dinheiro era só para as gandaias, um pai ausente. Por várias vezes me dava surras que eu ficava assim no chão, sem nenhum acudimento. Minha família tinha saído perto de mim, porque diziam que aquele casamento não ia dar certo, e foi dito e feito. Eu tinha uma mercearia, bispo, que eu vendia, mas eu não recebia. Comecei a vender o que tinha dentro de casa para poder colocar mantimento na mercearia, e não tinha resultados. Tive um dia que tive que fechar aquela mercearia e comprar meu pão fiado. As enfermidades era constante. Eu era uma mulher ativa, sempre fazendo as coisas. Tinha dia que meio-dia eu já não conseguia tomar conta da casa, porque eu tinha feridas nas pernas, e aquelas feridas pareciam bicho, coçava, queimava. Uma mulher perturbada, brigava por tudo, por tudo. Uma mulher rixosa, uma mulher assim maldosa. Eu era assim. E um dia eu encontrei, num domingo, eu estava pensando em dar cabo já da minha vida. Eu encontrei um rapaz que comprava na minha mercearia, ele era bandido. E eu fiz uma amizade com ele, e ele me falou de Jesus, me falou de Deus. Eu não quis saber, porque eu culpava a Deus dos meus problemas. Era tantos problemas que eu não acreditava mais em Deus. Mas eu me choquei com aquela mudança que houve naquele rapaz. E eu fui à Universal. Eu cheguei na Universal com 3 vestidinhos, com um filho que pedia as coisas e não tinha. Eu cheguei destruída eu cheguei. E eu encontrei aqui uma palavra que eu não tinha encontrado em lugar nenhum. Porque eu tinha procurado solução. Eu procurava solução para os meus problemas. No espiritismo, em religiões, em amigos, em parentes. E eu não encontrava. E quando eu cheguei aqui, eu encontrei uma palavra. Eu encontrei uma profecia que fortaleceu os meus ossos. Eu estava magra, seca. Eu só estava pele e osso. E aquelas palavras que aquele homem falou naquele altar me fortaleceram os ossos. Ele me orientou, bispo, e eu comecei então a praticar. Eu fui para o sacrifício. Eu não sabia o que era sacrifício, gente. Mas eu fui para o sacrifício. Aquele homem me chamou para o sacrifício. E eu fui. Eu não tinha nada dentro de casa para vender. Eu fui fazer faxina, eu vendi doces, eu cuidei de crianças, de amigas minhas. Eu peguei umas coisinhas minhas muito ralinhas e eu fui num brechó e eu vendi. Eu montei um sacrifício, eu criei um sacrifício de fato e de verdade. E chegou aquele dia, eu coloquei aquele meu tudo, aquele melhor no altar. Quanto? R$120. Foi o seu primeiro sacrifício? Foi meu primeiro sacrifício. Era muito dinheiro, porque uma noite anterior eu tinha bebido água de chuva, porque eu não tinha o que comer. Choveu e eu coloquei 2 canequinhas na janela, e as canequinhas encheram e eu bebi, meu filho bebeu. E meu esposo estava na casa da amante, assim, na frente da minha casa. Eu subi naquele altar, eu coloquei o meu melhor, o meu tudo. Eu coloquei o meu tudo. E daí lá para frente as coisas foram mudando. A Elielma começou a mudar. As coisas começaram a acontecer. Deus foi dando direção. Eu fui sacrificando, eu fui me voltando cada vez mais para Deus. Deus me deu direção de vender cosméticos. Depois Deus me deu condições de abrir um escritório na construção civil. E eu fui crescendo financeiramente. Saí, fui daquela casinha humilde, fui para uma casa muito bonita, confortável. Meu esposo passou a mudar o temperamento dentro de casa, deixou as amantes. Exatamente como nós vemos aqui no processo do milagre no Vale de Ossos Secos. Tendões, carne, pele, corpo, até que veio o espírito.
Esse é o processo. Na medida que a pessoa vai sacrificando, é isso que vai ocorrendo, é isso que vai mudando. Do primeiro sacrifício, que foi R$120, só para adiantar logo, qual foi o maior sacrifício? Foi 100 mil. Está vendo? Saiu da miséria de R$120 para um sacrifício de R$100 mil. Eu vou continuar. Por que acontece isso? Pode continuar. Eu comecei a sacrificar, as coisas começaram a acontecer. A casa começou a ter paz. Eu podia ir, eu ia para o Mato Grosso do Sul a hora que eu quisesse. Eu ia de avião, eu voltava, ia para o Pantanal, ia para a praia. E comecei, sabe, a viver uma vida que eu nunca tinha vivido. Era sonho aquilo para mim. Meu esposo me acordava, bom dia, flor do dia. E eu estava ali toda viva. Eu parecia, sabe, dava um sonho. Teve um dia que houve um chamar de um sacrifício. E eu disse assim, eu estava aí, sentada no meu lugar, eu disse, eu não vou sacrificar. Essa palavra não é para mim, porque eu não tenho mais nada para pedir. Eu estou bem. Olha o que eu fiz. E os dias foram passando, e eu comecei a regredir, sem perceber. Eu comecei a ir para a praia, não ia mais para a reunião das 7. Eu ia para o Pantanal, não tinha mais tempo para ficar na igreja. As coisas começaram a regredir, eu não estava percebendo. Veio uma terceira campanha. O pastor chamou. Sacrifício. Aquela palavra soou no meu ouvido, bispo, de uma tal forma que eu enojei aquela palavra. Eu vi a palavra sacrifício com maus olhos. Eu me perdoe, não é a palavra que eu vou dizer. Para que esses homens querem mais dinheiro? Eu disse isso. Os meus olhos estavam sujos, eu estava perdendo as coisas, a paz já não reinava dentro de mim e eu não estava percebendo. E as coisas foram piorando. Houve uma terceira chamada, houve uma terceira campanha depois de um certo tempo. E o pastor então falou de sacrifício. Eu não tinha o que sacrificar, porque nesse decorrer de tempo, eu perdi a nave que eu tinha na garagem, que era saía, bispo, só para passear. O meu filho foi para a Europa jogar futebol, ele não trouxe um título. Os contratos já eu não fechava mais, eu não tinha mais nada, estava enrolada em todos os motivos da minha vida, estava com problemas que eu não via solução. Eu não tinha mais fé, eu não tinha mais intrepidez para entrar na presença do Senhor Jesus, eu estava seca espiritualmente. E uma voz me acusava, você está assim, porque você sabe o que você deixou de fazer. Até um belo dia, o meu esposo foi num cliente, e naquele cliente era certeza que ele tinha que trazer dinheiro para comprar o mantimento do dia. E ele voltou com um não do cliente, e nós sentamos no sofá, e a gente se abraçou, choramos que as lágrimas caíram no chão, e a gente tirou as nossas alianças, e fomos até um relojoeiro, e vendemos aquela aliança para comprar 1 quilo de arroz, e pagar uma conta de telefone de uma empresária. Olha o ponto que eu estava, a situação que eu tinha chegado. E o pior é que tinha acusação, e eu sabia porque eu estava naquela situação. Mas naquela semana estava falando do sacrifício. E eu fui, eu conversei com o pastor, ele me orientou, ele me ouviu e disse, senhora, a senhora tem uma espada na mão e está apanhando de quem tem um estilingue. Se revolte, mude essa situação, a senhora pode, a senhora já fez isso. E eu, bispo, então, naquela semana eu pedi dinheiro emprestado, eu produzi o meu sacrifício
Eu fiz um certo serviço pequeno, aquele serviço eu não tirei dinheiro de material, eu não tirei nada, eu fui colocando dentro de mim que eu iria sacrificar. Eu não peguei envelope, eu fui o envelope naquela campanha, naquele sacrifício eu era o envelope. Eu não tinha feito pedido, mas naquela semana, eu gerei o que eu nunca tinha gerado, eu fiz o que eu não tinha feito, eu tinha dito não para mim. Eu fui fazendo isso durante toda a semana. Não foi fácil, porque eu não lutei contra o diabo somente, eu lutei contra mim. E é a pior coisa, você lutar contra você. E chegou o domingo, bispo, eu me lembro que eu subi de uma forma que não tem palavras, só eu sei como eu subi. Mas eu subi com a certeza que Deus ia mudar a minha situação, porque o meu pedido não era os carros, não era a vida que eu tive, mas era eu estava doente, eu estava seca, eu estava precisando de ajuda, eu precisava de vida, porque eu estava morrendo, e Deus me atendeu. Eu subi no altar, eu coloquei a minha vida, eu coloquei o meu tudo naquele altar, bispo, e eu desci com a certeza tão grande dentro de mim, que eu já não via mais a dificuldade, porque quando eu desci, gente, os meus olhos estavam limpos, a minha mente estava limpa, a minha consciência estava limpa, já havia sangue dentro de mim, já havia espírito dentro de mim para lutar contra aquelas situações que estavam ao meu redor. E eu fui para casa. Eu já cheguei em casa, eu já fiz um sacode, eu já comecei a usar a fé de novo, eu fui para cima. Naquela semana eu fechei um contrato de 100 mil reais. Então eu paguei as minhas dívidas, eu fui pagando os credores, eu retornei, comprei comida. O esposo que vivia tomando porre na semana, ele já não estava mais tomando aqueles porre, estava sublime dentro de casa, estava amoroso. A paz foi voltando, a certeza do milagre que ia acontecer externamente, porque internamente aconteceu quando eu coloquei a minha vida no altar naquele domingo. E o mais importante, naquela campanha, eu recebi do tesouro, do Deus que é pregado nesse altar. Eu recebi algo que jamais, a gente não tem como explicar, só quem recebe. Eu recebi, bispo, eu tive um encontro com Deus, eu nasci de Deus, eu sei quem é o Deus do bispo Macedo, eu sei o Deus que é pregado nesse altar, que chama você para mudar de vida. Eu tive um encontro com Ele, eu disse não para mim, Ele disse sim para mim. Eu nasci de Deus, eu tive uma experiência com Deus. Hoje eu tenho problemas, mas todos eles eu tenho a certeza que eu vou vencer dia após dia. Eu hoje não estou mais naquele patamar lá embaixo, eu subi, porque eu dei ouvidos à profecia, porque eu criei no Deus que é pregado nesse altar. Deus restituiu? Deus restituiu. Ou está restituindo? Ele restituiu. O esposo, ele não está hoje que ele teve outro compromisso. O esposo voltou para o Senhor Jesus. Hoje eu trabalho pouco, eu ganho muito. Hoje eu tenho prazer de estar na casa do meu Senhor Jesus. Os carros voltaram para a garagem. Hoje eu não estou devendo a parente, a banco, a amigo. Hoje eu tenho paz para dar a quem não tem. Hoje a minha vida mostra. Amém. Hoje a vida dela mostra que Ele é Senhor. E sabereis que eu sou o Senhor. É só isso. Essa é a palavra. E a pergunta é, minha amiga, meu amigo, Ele é Senhor da sua vida? Ele é Senhor? Porque se Ele é Senhor da tua vida, Ele é Senhor do teu dinheiro. Quando ela a primeira vez o colocou esse Senhor como Senhor da vida dela, a vida dela subiu, cresceu, mudou.
Quando ela disse, agora eu vou ser a senhora da minha vida, vou fazer do meu jeito, da minha vontade, a vida dela afundou, foi para o inferno. Porque só Ele é Senhor. E tudo que Ele deseja é isso, ser Senhor de nossas vidas. Amém. E sabereis que eu sou o Senhor. Fique de pé, por gentileza. Parabéns, obrigado.